A Raquel Agra, diretora do projeto por parte da GIZ, para trazer um olhar sobre o projeto como uma introdução aos debates. Ora, então, bom dia a todos. Antes de mais, eu quero dizer que é um prazer ver tantas caras conhecidas, tantos parceiros, tantos colegas aqui nesta sala e poder estar neste momento junto com vocês também, celebrando este trabalho que é de todos. Eu vou fazer, e tenho muito pouco tempo para isso, tenho 10 a 15 minutos, vou fazer uma síntese dos resultados e impactos do projeto, mas nós vamos ter o dia inteiro, ao longo dos 4 painéis, para poder entrar a fundo dentro dos principais impactos e lições aprendidas dentro das áreas temáticas trabalhadas. O projeto Tíbel começou a ser implementado em 2012, mas, na verdade, nós podemos dizer que o embrião do projeto ele surge em 2010, durante a Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica que aconteceu em Nagoya, no Japão. É nessa conferência que aqueles relatórios da Iniciativa Global da Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade, liderada pelo PNUMA, que o Mário Cardoso falava na sua abertura, foram lançados e onde foram trazidas as evidências económicas acerca dos custos associados à perda da biodiversidade e também dos benefícios económicos associados à sua conservação. E essa iniciativa internacional, que hoje ainda continua, do PNUMA, serviu de inspiração ao projeto. Além disso, também na COP de Nagoya, foi lançado o Plano Estratégico para a Conservação da Biodiversidade 2011 a 2020, que ainda é o plano que hoje vigora, e que ele traz, em algumas das suas metas, já embutido o conceito de serviços ecossistémicos e mostra a importância de envolver todos, desde governos, setor empresarial e a sociedade como um todo, envolver todos na contenção da perda da biodiversidade. Então foi pós-Nagoya que tanto o governo brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente, quanto a Confederação Nacional da Indústria se engajaram e as negociações intergovernamentais entre os dois países, Brasil e Alemanha, trouxeram então como tema prioritário para a implementação o tema da economia dos ecossistemas e da biodiversidade. E então temos o projeto TIB regional e local que começou formalmente a ser implementado em 2012. Então o que falamos quando falamos de serviços ecossistémicos? Se pensarmos que os serviços ecossistémicos são os benefícios fornecidos pelos ecossistemas para as pessoas, e foi o conceito utilizado como conceito para embasar todo o projeto e para mostrar realmente quais essas relações de dependência entre a natureza, a economia e o bem-estar humano, mostrando que os ecossistemas fornecem benefícios que asseguram a produção económica, a segurança alimentar, a segurança hídrica, a segurança energética e também a saúde humana. E o que falamos quando falamos de serviços ecossistémicos? Falamos de bens tangíveis como água limpa, como matérias-primas, como plantas medicinais, e falamos também de outros benefícios, como é o caso da regulação do clima, do controle de enchentes, feita, por exemplo, por ecossistemas aquáticos, ecossistemas de manguezais nas linhas de costa, a polinização por insetos que assegura a produção agrícola, tudo isso são serviços ecossistémicos. E falamos ainda de um outro grupo de benefícios, que são os benefícios que estão relacionados com a forma como nós nos relacionamos com a natureza, como usufruímos da natureza para turismo, recreação, espiritualidade, o que quer que seja. Tudo isso são benefícios que nós usufruímos da natureza e do capital natural. E pensando no Brasil como um país continental e como um país que é uma potência de biodiversidade, já imaginamos que a contribuição da natureza para o desenvolvimento do país é muito grande. E aqui nós trazemos alguns números que foram trazidos pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos no final do ano passado e que mostram como os serviços ecossistémicos contribuem para o desenvolvimento do país. Temos, por exemplo, que... Deixa eu ver se eu consigo... 60% das culturas agrícolas dependem da polinização por animais.
O Brasil detém 12% das reservas mundiais de água doce, cuja qualidade também depende da saúde dos ecossistemas aquáticos. Nós temos mais de 245 espécies de plantas que garantem a produção industrial na área de cosméticos e farmacêuticos. Nós temos 36 espécies que possuem registro de fitoterápicos e ainda temos mais de 40% da produção de energia primária que provém de energias renováveis e de cerca de 2/3 da energia elétrica que provém de hidrelétricas, que por sua vez também necessita de ecossistemas florestais íntegros e saudáveis para poder operar. Então, há de facto, e tem havido nos últimos anos, ao nível tanto do governo quanto da própria sociedade e também do setor empresarial, um reconhecimento crescente da importância da biodiversidade para o desenvolvimento do país. Aqui estão dados da pesquisa de 2016 da União para o Biocomércio Ético, que mostra exatamente a sensibilidade que os consumidores brasileiros têm com relação à forma como as empresas e à forma como consomem e como escolhem os seus produtos. E temos também uma pesquisa da própria Confederação Nacional da Indústria, também do mesmo ano, que mostra que 87% dos gestores reconhecem a importância da biodiversidade para os negócios e cerca de 84% dos empresários reconhecem que o país não está usufruindo de todo o potencial da biodiversidade que tem para usufruir e para produzir com inovação e tecnologia. Então, apesar desse reconhecimento crescente da importância da biodiversidade, tanto ao nível dos governos, quanto ao nível do setor empresarial e do setor produtivo, quanto ao nível da sociedade como um todo, isso ainda não se reflete o suficiente na tomada de decisão. Então, essa foi a grande motivação do projeto, foi acabar com a cadeia da invisibilidade da biodiversidade. E que cadeia é essa? É uma cadeia que faz com que os valores da biodiversidade, que o secretário falava, esses valores sejam excluídos das políticas, dos mercados e dos preços que modam os padrões de produção e consumo, que modam as estratégias de gestão dos recursos naturais e que modam as políticas. E então, ao acontecer isso, as decisões de desenvolvimento são tomadas sem considerar esses valores, o que leva a uma degradação dos ecossistemas, a uma perda dos benefícios que os ecossistemas provêm para as pessoas e para a sociedade como um todo e a oportunidades de desenvolvimento e de negócio que são perdidas com essa degradação. Essa é a grande motivação do projeto, é tornar visível os valores e os benefícios da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos. E como é que o projeto faz isso? O projeto faz isso trazendo uma abordagem, que é uma abordagem que foi inspirada na economia, na Iniciativa Global da Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade, e que traz realmente essa oportunidade de reconhecer a importância que a biodiversidade tem, demonstrar essa importância em termos dos benefícios e dos custos associados, dos benefícios da sua conservação e dos custos associados à sua degradação e integrar essas informações sobre impactos e independências, sobre custos e benefícios e sobre vulnerabilidades e potencialidades realmente na tomada da decisão, que é a abordagem de integração de serviços ecossistémicos, que é uma abordagem, que é uma abordagem passo a passo, sistemática, para realmente conseguir integrar serviços ecossistémicos nos processos de planejamento, quer de políticas públicas, quer de processos de gestão empresarial. Então esse é o objetivo do projeto, é subsidiar a tomada de decisão, evidenciando as dependências entre economia, natureza e capital natural, economia, bem-estar humano e capital natural, evidenciando o valor dos serviços prestados pelos ecossistemas, evidenciando os custos gerados à sua degradação e à sua perda, evidenciando os benefícios económicos e sociais tangíveis da conservação da biodiversidade e ainda a contribuição dos recursos naturais para a geração da riqueza do país. Em termos de componentes, o projeto foi estruturado em 4 componentes, 2 dos componentes relacionados com políticas públicas, um de integração de serviços ecossistémicos em nível nacional, um de integração de serviços ecossistémicos em nível regional e local. O projeto teve e foi desenhado com um 3º componente de integração de serviços ecossistémicos na gestão empresarial e o último componente a ser integrado no projeto, numa segunda fase do projeto, foi o componente de apoio ao desenvolvimento das contas económicas ambientais. Em termos de linhas temáticas de atuação do projeto, o projeto trabalhou com 2 grupos de políticas públicas, com a inserção de serviços ecossistémicos em 2 grupos de políticas públicas de planejamento, ordenamento territorial e de áreas protegidas e instrumentos económicos para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. E, além disso, as outras 2 linhas temáticas, negócios e gestão empresarial e contas económicas ambientais.
Em termos da estratégia de implementação, o projeto ele tem em si uma natureza demonstrativa, ele se propunha realmente a acompanhar a inserção de serviços ecossistémicos no contexto de processos específicos de tomada de decisão, seja em Estados, seja em municípios, seja em empresas, e por isso a estratégia de implementação foi realmente o apoio e o subsídio a essas iniciativas, tanto no nível de Estados, de municípios, quanto no nível de empresas. No caso do apoio às contas económicas ambientais, o processo foi realmente apoiar a construção dessas contas económicas ambientais, apoiar os parceiros responsáveis pela elaboração dessas contas, nomeadamente o IBGE, a ANA, o Serviço Florestal Brasileiro e a Empresa de Pesquisa Energética. E com processos transversais ao longo do projeto, bastante importantes também para a sua implementação, a estratégia de capacitação e a estratégia de comunicação. Capacitação, por um lado, porque este é um tema que ainda é um tema inovador, ainda é um tema que precisa ser internalizado dentro das instituições, e havia uma grande necessidade também de engajar os atores no conceito e nesta abordagem prática de como integrar serviços ecossistémicos. E comunicação, porque o tema em si, de serviços ecossistémicos, ele é em si um argumento para comunicar as relações que temos com o meio ambiente e enxergar esses valores e enxergar essas relações de dependência. Em termos de governança do projeto, como já foi falado, o projeto é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio da sua Secretaria de Biodiversidade, conjuntamente com a Confederação Nacional da Indústria, por meio da sua Gerência Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e tem o apoio da Cooperação Alemã. E os parceiros de execução foram vários, foram mais de 70 parceiros, e a felicidade de ver que quase todos eles estão aqui hoje, então eu acho que isso é bastante significativo e é bastante importante. Então, em termos de parceiros, nós tivemos vários órgãos do Governo Federal que ajudaram na implementação do projeto, governos estaduais e municipais, 7 federações estaduais da indústria, também da área da Academia e Pesquisa, uma parceria forte com a Fundação Getúlio Vargas, por meio do seu Centro de Estudos em Ambientes de Sustentabilidade, com a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos. Também um destaque para o projeto VELIS, que é um projeto também da cooperação alemã, que deu bastante suporte ao projeto TIB e que permitiu que fizéssemos vários intercâmbios de experiências com outros países da América Latina e Caribe, que têm também e conduzem processos de integração de serviços ecossistémicos nas suas políticas públicas e na atuação empresarial. E ainda também destacar a parceria e o consórcio de execução do componente de contas económicas ambientais, instituições ligadas à sustentabilidade, a parceria TNC, a Fundação Grupo Boticário, Fumbio, CSF, o Renato está ali a abanar com a cabeça, exatamente, Fundação Grupo Boticário, muito importante no contexto de pagamento por serviços ambientais, e uma série de empresas também que participaram junto connosco no contexto de implementação do componente ligado ao setor empresarial. Em termos de resultados, muito rapidamente, porque nós vamos ter nos 2 painéis da manhã exatamente o detalhamento e todas as informações relacionadas ao que foi alcançado em políticas públicas, mas aqui uma informação bastante agregada. Então, 14 políticas públicas foram subsidiadas ao longo da implementação do projeto com informações sobre serviços ecossistémicos, sendo que dessas 14 políticas públicas, 6 foram no nível nacional federal, 7 no nível estadual e o nosso caso emblemático, no nível municipal do Duque de Caxias. Dessas 14 políticas, 6 foram publicadas ao longo da implementação do projeto. Então, nós tivemos 3 políticas públicas no nível federal que foram implementadas, a Estratégia Nacional e o Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade, o Plano NAVEG, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, e ainda a portaria que publica o roteiro para elaboração de planos de manejo de unidades de conservação. E 3 políticas públicas também foram publicadas no nível estadual. A Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais do Estado de Rondônia, a Política e a nova Lei de Compensação Florestal do Distrito Federal e ainda o 2º programa dentro do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais do Governo do Acre, o CISA. Aqui, muito rapidamente, só para dizer que dessas 14 políticas, 7 são especificamente relacionadas ao tema de ordenamento territorial e de áreas protegidas, sendo que 4 são especificamente instrumentos de ordenamento territorial e as outras 3 são políticas associadas à agenda prioritária da Secretaria de Biodiversidade.
No contexto dos instrumentos económicos, 2 dessas políticas são relacionadas a pagamento por serviços ambientais, 2 a mecanismos de adequação ou compensação ambiental e 3 relacionadas a incentivos à produção e consumo sustentável. Mais resultados, aqui só brevemente detalhar esta produção desta cartilha para mapeamento de serviços ecossistémicos no território, que foi inspirada nesse caso emblemático do Duque de Caxias, do município do Duque de Caxias, e que está aí para utilização e para replicação à escala local. Também destacar o apoio à Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos, principalmente na estratégia de divulgação de todos os diagnósticos que a Plataforma Brasileira tem vindo a conduzir nos últimos meses relacionados ao património natural do Brasil. Estão Fábio, se eu não me engano, estão mais 2 relatórios temáticos no forno, o relatório Água e Biodiversidade e o relatório de restauração de paisagens. O relatório de polinização saiu e o diagnóstico brasileiro também no final do ano passado. Destacar na linha temática de instrumentos económicos o guia que foi produzido para orientar gestores ambientais em estados e em municípios de como implementar políticas mais eficazes de pagamento por serviços ambientais, essa parceria com a TNC e a Fundação Grupo Boticário, e uma série de outros materiais também que sistematizam todas as iniciativas que foram apoiadas no nível estadual neste contexto. Em termos da gestão empresarial, os resultados também são vários. Destacar aqui a parceria grande que tivemos com a Fundação Getúlio Vargas, porque quando começámos o projeto, a Fundação Getúlio Vargas estava conduzindo uma iniciativa que se propunha fazer exatamente aquilo que o projeto se propunha fazer, que era trabalhar com as empresas e apoiar as empresas a fazerem a sua avaliação dos riscos e das oportunidades associadas ao capital natural. Então a Fundação Getúlio Vargas já estava com um projeto, que é a iniciativa TESE, que fazia exatamente isso, e a estratégia de implementação do projeto foi realmente reforçar essa iniciativa e dar escala e alavancar os resultados. Então, a partir do momento em que construímos essa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, desde 2014, que nós tivemos até hoje 48 empresas envolvidas e engajadas e sensibilizadas sobre a importância de considerar capital natural nos seus negócios. Dessas 48 empresas, 26 conduziram efetivamente casos de avaliação dos riscos e oportunidades associadas ao capital natural e desses, num total de 56 casos desenvolvidos. E aqui é importante destacar que os setores económicos que mais desenvolveram casos foi o setor do agronegócio, elétrico, cosméticos, mineração, financeiro e alimentício. Todos esses casos foram também sistematizados em publicações e estão disponíveis para serem utilizados por outras empresas dos mesmos setores que queiram se inspirar nesses estudos de valoração económica e não económica de serviços ecossistémicos. Foi também com a parceria da Fundação Getúlio Vargas que produzimos uma série de diretrizes de como é que as empresas podem, de facto, conduzir a valoração económica e não económica de serviços ecossistémicos, desde a provisão de matérias-primas, provisão de água, etc. E, claro, ainda destacar todo o engajamento que foi feito com as federações estaduais. Em termos de contas económicas ambientais, talvez o resultado mais importante tenha sido o apoio ao IBGE e à Agência Nacional de Águas e ao próprio Ministério na produção e publicação das primeiras contas económicas ambientais de água para o Brasil, com resultados de 2013 a 2015, que mostram realmente qual a contribuição do recurso água para os diferentes setores de economia, como é que é produzida a riqueza do país alavancada por esse recurso água. Além disso, foram também feitos avanços na produção de contas de floresta e energia e o projeto também apoiou bastante em termos do que é a comunicação e a promoção, em termos da comunicação do que são as contas e para que servem através da produção desta cartilha e ainda na promoção de um debate político sobre o que é que significam estas contas para a formulação de políticas públicas setoriais, seja de água, seja de energia, seja de floresta, com a produção destes cadernos temáticos que foram lançados recentemente. Em termos de resultados da capacitação, muito rápido, como eu falei, este é um tema que ainda é inovador quando começámos o projeto e sentíamos que havia uma grande necessidade de nivelar conceitos associados aos serviços ecossistémicos, de engajar os atores na agenda e de
divulgar as abordagens e as metodologias e as ferramentas para fazer a valoração de serviços ecossistémicos. Então, o projeto, praticamente ao longo de toda a sua implementação, fez um grande esforço de capacitação de atores, com 24 cursos presenciais que capacitaram um total de 537 pessoas, desde o setor público a setor empresarial, gestores ambientais, de governos estaduais, municipais, ICMBio, IBAM, etc. Em termos de resultados da comunicação, fica aí como legado do projeto as publicações que o projeto apoiou ou realizou e também os vídeos que foram produzidos, realmente aproveitando essa oportunidade que os serviços ecossistémicos trazem de ser um argumento tangível para mostrar realmente quem está fora da caixinha ambiental, o quanto está dentro da caixinha ambiental. Então, realmente fazer ver às pessoas e ver aos diferentes setores económicos quando são dependentes da natureza e dos recursos naturais. Por fim, apresentar os resultados das lições aprendidas do projeto. A equipa entendeu que este era um projeto que, pela inovação do tema, pela inovação da parceria de juntar o setor empresarial com o governo, pela inovação também de ter tantos parceiros juntos ao longo do projeto, não é? Desde os parceiros responsáveis pela elaboração das contas ambientais, os parceiros do Estado, os parceiros dos municípios, as empresas, as federações, achámos importante fazer uma reflexão sobre as lições aprendidas ao longo destes anos de implementação. Então, ao longo do último ano de implementação do projeto, que a maioria de vocês esteve junto connosco e participou dessas oficinas de sistematização das lições aprendidas do projeto e nos ajudaram conjuntamente a refletir sobre quais tinham sido as principais lições aprendidas, e é por isso que nós temos aqui, e acho que todos receberam, esta é a compilação desse resultado ao longo deste ano, que são os 4 relatórios de sistematização nas 4 linhas temáticas que o projeto trabalhou: políticas públicas de gestão territorial, incentivos económicos à conservação, integração de capital natural na gestão empresarial e contas económicas ambientais. Então, com o apoio de consultores, Thais Casecar, Pedro Gasparinetti, o Roberto Strumpf, o Lucas Pereira e ainda o Cado Yang, que não está aqui hoje, por isso é que me estava a falhar a memória, o Carlos Eduardo Yang, que não pôde comparecer. Eles nos ajudaram, e a todos os parceiros de execução, junto com a equipa do projeto, a sistematizar estas experiências, e está aqui como legado também para conhecer um pouco mais o projeto, e ainda o sumário para tomadores de decisão, que também faz parte dessa estratégia de sistematização de experiências, que foi elaborado em parceria com o Braulio Dias, pelo projeto, e que vai ser também a base para o painel final do evento de hoje, refletindo um pouco quais os desafios e as oportunidades para o Brasil de trabalhar com a agenda de capital natural. Eu acho que é tudo. Chamo o Rodrigo agora para falar um pouco sobre o presente e o futuro da agenda num contexto institucional. Obrigado, Raquel. Estava indo tão bem, podia continuar e me poupar aqui da fala ao microfone. Bom dia a todos, a quem ainda não falei. É um prazer estar aqui, é realmente gratificante quando a gente entrega um filho à sociedade, né? A gente se despede, fala, toma, agora voe. Mas para isso a gente também precisa se cercar aos lados para saber e para dar os caminhos, para dar as direções. Eu acho que é isso um pouco da minha fala hoje, eu vou falar bem rapidamente sobre o meu ponto de vista como gestor público, do que eu aprendi e das lições que eu acho que ficam aí para o futuro em relação ao projeto, né? Só, primeiramente, eu não poderia deixar de apresentar as equipes envolvidas, isso desde lá atrás, com secretários, diretores anteriores. Temos a presença aqui do Dr. Braulio, que foi um dos grandes idealizadores e contribuiu aí até o final do projeto. Toda a equipe técnica, GIZ, que agora olhando aqui para o auditório, eu vejo que isso daqui é muito pequeno, perto de todos os colaboradores aí, de uma forma, do projeto, né? Mas era só para registrar.
Quando eu mostro aqui uma compilação de todos os resultados, acho que a Raquel já se estendeu em falar um por um daquilo que foi feito, me vem à cabeça uma questão que o secretário, que vocês acabaram de escutar, vem falando ao longo dessas 2 semanas, desde que ele assumiu, e isso vem martelando muito na minha cabeça, que na verdade, nós, tanto gestores, tanto da área pública, do setor empresarial, do terceiro setor, nós não sabemos cacarejar. Acho que é um grande, não diria defeito, porque também não é muito da nossa área, acho que a gente tem profissionais de comunicação, de marketing aqui, que estudaram e poderiam fazer isso muito bem, né? Isso não está tão no nosso dia a dia. Mas quando eu olho para esses resultados, eu falo, tá, e aí? E agora? Né? Todos aqui que, de uma certa forma ou de outra, sabem que muitos dos estudos ficam aí engavetados e não tem um resultado prático no futuro, né? E não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que aprender a cacarejar. A gente tem que aprender a todos esses atores que contribuíram para esses resultados, agora, como que eu boto isso para frente, como que eu faço isso andar, como que eu internalizo na minha instituição, né? Temos aqui diversos estados que trabalharam, de uma certa forma, com os resultados desse projeto. E agora, o que eu faço com isso? A gente tem que aprender a cacarejar, a gente tem que aprender a colocar isso para fora. Isso daqui é um pequeno passo, como o Lutz falou, isso aqui é simplesmente um início, perto do tamanho da biodiversidade brasileira, do potencial de valoração da biodiversidade brasileira. Isso daqui é muito pequeno, mas é um primeiro passo. Foi um primeiro passo feito por todos nós que estamos aqui, todos os colaboradores. E a gente não pode deixar isso numa gaveta, dentro de um armário, um estudo com um potencial tão grande como esse. Para isso, a gente tem que ter os instrumentos, né? Para isso, a gente tem que deixar tudo registrado. A gente sabe que, por exemplo, nos estados, no município, houve troca de governo. Muitos estão chegando agora, como é o caso do próprio Ministério, e não tiveram todo o histórico do projeto. E, para isso, a gente tem que contar com os técnicos, com os servidores, e a gente tem que contar com a memória. Deixo aí só registrado o site do Ministério, que contém todas as publicações, né, que a Raquel acabou de mencionar, muito mais, contém vídeos, contém todo o histórico do processo, né, porque realmente reunir esse tanto de gente, esse tanto de colaboradores, é um processo, e é um processo de aprendizagem que tem que ficar aí para todos, né. Então, quando a gente fala da importância do projeto, é até interessante. Ontem eu estava jantando com um colega do Ministério de Agricultura, ao qual, ao longo desses 4 anos, a gente vem trabalhando muito proximamente, né, e a gente vem questionando isso que muitas vezes as pessoas colocam, dessa dificuldade que o setor ambiental tem de se relacionar com o setor produtivo, de todas as formas, né, do setor privado, seja da parte agropecuária, seja enfim, né, das indústrias, etc. E, na prática, a gente nunca viu isso. Na prática, a gente sempre viu a possibilidade de unir os interesses, a possibilidade de trabalhar junto e a possibilidade de colher todos os benefícios conjuntamente. Claro, a gente sabe que sempre tem um ponto de divergência ou outro, mas isso existe até dentro da nossa casa, então isso é normal. O TIB veio para potencializar, para catalisar esse sentimento, de falar, não, a gente pode, a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que um dos resultados, talvez um dos principais resultados do projeto, é mostrar isso. Parece até um pouco, né, assim, simplista demais falar, mas não é. É através desse contato, através dessas nossas conversas que a gente teve e vai ter ao longo enfim, no futuro, em relação à trilhagem desse caminho de conservação, biodiversidade, produção, valoração, esse é o primeiro passo, né? É a gente sentar e conversar. Então, acho o TIB veio, para mim, né, como gestor, trazer ou potencializar esse canal de comunicação, principalmente para a Secretaria de Biodiversidade, né? Cabe a nós, principalmente agora, os gestores, né, tanto do setor público e privado, ajudar na pavimentação desse caminho futuro, né, falando aí do passo posterior. E a gente sabe que a gente tem que fazer um dever de casa muito grande de internalização e mais da mobilização de recursos, né? Cabe a nós, gestores,
prover os meios para que esses resultados de forma realmente avancem, né? Da forma que a gente quer. E aí, enfim, apresentando algumas atividades, aí, não vou adentrar, porque a Raquel já falou isso, a gente pensa muito no depois, no como prosseguir, de não deixar isso morrer, né? Essa história toda que a gente, ao longo dos 7 anos, aí, vem conseguindo. E aí, por parte nossa, especificamente do Ministério, junto com a cooperação internacional, a gente tem já trilhados projetos que vão ajudar a seguir esse caminho, a trazer, a ajudar nos resultados desse caminho, como o Biofim, né, em cooperação com o Ministério de Economia, que está aí fazendo toda a parte de valoração da biodiversidade, de quanto a gente gasta em biodiversidade, qual é a nossa necessidade e como a gente mobilizará recursos para suprir essas necessidades. Né, o projeto GEF Áreas Privadas também vem contribuir com a questão do setor produtivo, de como a gente pode trabalhar com o setor produtivo e os produtores rurais, especificamente com as suas regularizações, CAR, PRA, etc. E o projeto Mata Atlântica, que já ao longo de muitos anos vem nos ajudando nos resultados em parceria com o TIB. Né, só para dizer que não é um projeto que se encerra e pronto, e acabou o recurso, e agora a gente tem que viver com esses resultados. Não, isso tem que seguir, isso tem que continuar de uma certa forma, e a gente, como gestor, tem que prover os recursos e os meios para isso. E aí, no final, só um pouco das centenas de reuniões, eu acho que o TIB teve ao longo desses 7 anos, aí, em conjunto com as parcerias, para mostrar o tamanho do esforço que foi para chegar hoje, nesse dia, aqui. Então, novamente, só agradecendo todo mundo, agradecendo a todos. Acho que todos estão ansiosos, na verdade, para escutar aí os maiores especialistas das áreas que estão aqui presentes hoje, a quem eu já agradeço, e esperar uma profícua discussão no final do dia sobre o tema. Tá bom? Muito obrigado, gente. Bom dia de trabalho.